E aí galera, beleza? Anderson aqui mais uma vez para trazer notícias e novidades e falar do meu, do seu, do nosso Vasco. Mas antes de começar esse vídeo aí, deixe o seu like que é bem importante para mim, se inscreva no meu canal e vamos lá! Galera, então vamos falar aí sobre o jogo de ontem, né? Marcílio Dias 1, Vasco da Gama 3, classificação do Vascão para a próxima fase da Copa do Brasil. É um jogo aí que foi difícil, né, cara? Um jogo pegado. Todo mundo sabia, né, que ia ser um jogo complicado, né? Até porque é jogo de decisão, né? Decisão de Copa do Brasil. Nessas fases iniciais sempre são jogos difíceis, né? Até porque esses times aí de menores expressões, né? Time menor, dá vida, né? Trata esse como o jogo do ano, né? Até o próprio técnico do Marcílio Dias disse, né? Que esse era o jogo do ano, né? Pro Marcílio Dias, né? Era uma decisão. E o Marcílio Dias, né? Que é um time aí que vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Catarinense, né? Tanto que ele hoje está em segundo colocado, né? Na tabela do Campeonato Catarinense, né? O Criciúma é o líder e o Marcílio Dias venceu. Foi o único time que venceu o Criciúma até agora, né? Até o momento. Então a gente sabe que ia ser um time chato, né? Um time ali enjoado, que ia ser jogo difícil, né? E logo nos minutos iniciais a gente viu isso, né? O Vasco ali mandava na partida, né? Em termos de posse de bola, mas não era tanta vantagem, né? Um jogo ali pegado, um jogo difícil. E o Vasco com poucas oportunidades também, né? Tinha mais ali a posse de bola ali entre os 10 minutos, mais ou menos, né? 8, 10 minutos, né? Porque 10 minutos foi mais ou menos o primeiro gol do Vasco saiu aí, né? Uma jogada ali do Rossi pela direita. O Rossi cruza na área e acha o Verratti, né? O Verratti chega ali escorando. E ali o Vasco faz 1-0, né? Eu acho que o Vasco sentiu muito, né? Porque o Vasco baixou muito as linhas, né? Eu senti que o Vasco baixou as linhas ali depois do gol, né? Tanto que o gol não deu tempo nem de comemorar, né? Porque o Vasco faz o gol aos 10 minutos do primeiro tempo e o Marcílio Dias, né, consegue empatar aos 15, cara. Então, assim, é uma jogada aí que a gente vem tomando gol bastante, que é a jogada de bola aérea, né? Uma arma que é da gente, né? A gente tá tomando gol demais de bola aérea, né? Então o gol foi dessa forma, né? O gol de empate, o Marcílio Dias atacando ali pela esquerda, cruzou uma bola na área, né? O atacante do Marcílio Dias ainda desvia, né, a bola, consegue cabecear, e aí ela sobra no outro atacante do Marcílio Dias, que cabeceia pro fundo das redes, né? Então ali o Marcílio Dias empatava o jogo 1-1. E aí o Vasco se soltou ainda mais na partida, né? Viu que era um resultado perigoso, mas o Marcílio Dias também se aproveitou do momento, né? Começou a pressionar o Vasco ali e sempre buscando contra-ataque, né? O Marcílio Dias se fechava, buscava o contra-ataque. E mesmo precisando da vitória, ele sempre jogava dessa forma, né? Ele se fechando mais e explorando ali os contra-ataques. O Vasco até que tocava bastante a bola, mas também não levava tanto perigo. Até teve ali umas boas oportunidades, né? Mas mesmo assim não saiu o gol. Tanto que o gol veio sair de novo, né? O Vasco criou mais uma jogada de gol no primeiro tempo e mais uma vez jogada de falta, né? De bola parada. O Vasco cobra uma falta pela direita, né? A defesa do Marcílio Dias afasta e a bola sobra pro Adson, né? E o Adson pega ali de primeira, né? A bola vai no cantinho sem chance pro goleiro. E ali o Vasco fazia 2-1, né? Então, assim, eu acho que esse gol foi muito importante porque é um golzinho ali no primeiro tempo, onde o Vasco saiu com a vantagem, né? Então, se o Vasco vai pro intervalo no 1-1, poderia ser um jogo mais perigoso no segundo tempo. Tanto que eu acho que o Marcílio Dias no segundo tempo, né, até voltou ali bem nos minutos iniciais, né? Mas não foi tão efetivo, né? Teve ali uma bola na trave ainda no início do segundo tempo, mas foi só isso. Aí o Vasco começou a fazer algumas alterações também, entrou Praxedes, né? Fez algumas alterações ali, entrou o David também, né? Os pontas do Vasco estavam bastante cansados, que era o Adson ontem e o Rossi, que entraram como titulares, mas aí entrou o David, né? E logo em seguida ali, mais ou menos aos 20 minutos, né? Aos 28 minutos, né? O Galdames, ele consegue ali uma enfiada de bola pro David, né? O David sai na cara do gol, aquela afeição. Foi igual aquele passe que o pai deu pro David, né? No jogo contra o Volta Redonda, só que o David perdeu. Mas dessa vez não, dessa vez o David
dominou a bola, teve calma, né? E conseguiu finalizar ali no cantinho. Sem chance pro goleiro, né? O David saiu na cara do gol, deu tempo de dominar, olhar, escolher o canto, e ali o Vasco fazia o 3-1, né? Ali o resultado que tranquilizou demais o Vasco, né? Mas a essa altura também o Vasco, aos 28 minutos, mandava, né, na partida. Eu senti que o Marcílio Dias caiu muito no segundo tempo ali, depois dos 10, 15 minutos do segundo tempo. E não sei se era preparo, né? Então o Vasco, no segundo tempo, praticamente administrou o jogo, né? Como quis, né? O Vasco soube administrar ali a vantagem, o resultado que construiu. O Vasco, que ainda jogava ontem pelo empate, né? Porque o empate classificava o Vasco. O Marcílio Dias dependia da vitória para poder classificar, né? Mas ainda bem que o Vasco nem precisou disso, né? Foi lá e ganhou. Eu acho que o Vasco ainda precisa de bastante contratações aí, né? Para o meio, né? Pelo menos ali um meio de campo que possa substituir o Paê, um meio de criação. Mais um centroavante, né? Porque vai ter jogos que o Verratti também não vai jogar, né? E quem é esse atacante hoje, né? A gente não tem, né, um reserva pro Verratti, a altura. Então isso complica, né? E ontem também o jogo, né, por ser 3-1, parece que foi jogo fácil. Mas não foi, né? No primeiro tempo foi um jogo muito disputado, né? O Vasco não teve tantas chances assim, até teve algumas boas chances. Mas falta aquele jogador ainda ali para desequilibrar no meio, né? Para ajudar. E acho que o Galdames está muito bem, né? Ele que está fazendo isso hoje, só que ele é volante, mas está podendo aí ajudar muito o Vasco com o lançamento que ele faz bastante, inversão de jogo. Tem um bom passe, né? O Pablo Galdames. Mas ainda o Vasco carece ainda de algumas contratações, né? Então precisa melhorar aí, porque o brasileiro é um campeonato muito disputado. E provavelmente Payet, Verratti não vão jogar todos os jogos, né? Então, sem eles, né, o Vasco vai sentir muita falta. Mas é aquilo, né? Eu acho que o importante ontem era a classificação. E o Vasco fez seu papel, fez sua parte, né? Outros times aí já caíram nessa própria fase. O próprio Cruzeiro, né, foi eliminado, o Curitiba também. Então, o importante era a classificação, né? Não adiantava a gente falar, o Vasco jogou bem e foi eliminado, né? Então, o importante foi a classificação. Mas acho que o Vasco ainda tem muito a melhorar, né? Por ser o Marcílio Dias, o Vasco deveria ali no primeiro tempo já ter construído, né, um resultado aí de 3-1 já no primeiro tempo, né? Eu acho que poderia até ser goleado. Mas também acho que o Vasco administrou bastante a partida, né? E não se desgastou tanto também, né? E aquela coisa, né? A gente sabe, foi o que eu falei, né? Esse era o jogo da vida do Marcílio Dias, né? O jogo era decisão, era final de Copa do Mundo para eles, né? Porque uma classificação ali, né, ia pagar aí uma boa grana para eles, né? Para o clube seria muito importante. Então era o jogo da vida deles, né? Então dificulta. Esses jogos aí iniciais da Copa do Brasil sempre são jogos difíceis. Mas o importante é isso aí. Classificação, vitória do Vascão. Estamos na próxima fase. Deixem aí no comentário o que vocês acharam sobre a partida de ontem. Tamo junto, valeu, é nóis.